Então vamos lá, e quando é que vale a pena perdoar uma traição? O que é esse perdão? O que é perdoar dentro do casamento? Será que vale a pena perdoar? O que nos leva a ter essa vontade de perdoar ou a gente desistir? Primeiro a gente precisa pensar aí que a traição é sim o maior motivo de divórcios de todo mundo. É uma das coisas mais complicadas de lidar dentro do casamento, porque para a recuperação disso, para a restauração do casamento, para superar uma traição, você precisa sim da ação do outro. Não é algo que você simplesmente decide sozinha. E quando acontece uma traição, existem três caminhos. O de você decidir pela separação, vamos separar mesmo, não tem jeito, houve uma traição, não consigo perdoar, ou você pode decidir aí continuar casada e ressignificar isso e se curar disso e fazer disso aí alguma coisa que você vai aprender e você vai entender isso aqui hoje, ou você vai ficar casada infeliz, que é a única situação que eu nunca recomendo a você. Nunca pense que você tem que ficar casada e infeliz, que não tem solução, que essa agora você não teve sorte, é a única coisa que te resta. Você não pense nisso, porque não é essa a melhor saída, é a única coisa que você não tem que ficar. Então, a gente tem duas opções: ou você desiste, ou de fato essa pessoa não tem jeito, a pessoa não vai conseguir aí, não se arrepende, ela não está disposta a resgatar sua confiança, e aí de fato vai ficar difícil superar essa traição. Mas o tema aqui de hoje é quando devo perdoar? Quando a gente deve perdoar uma traição? Então, primeiro a gente precisa entender que a traição não é só ali um caso que tem um contato físico, um sexo, não é só isso. Existem mais várias formas de traição. Como, por exemplo, tem amizades platônicas. A pessoa às vezes começa a conversar com alguém, fica muito amigo daquela pessoa no trabalho e começa a desabafar muito, começa a contar muito da vida, e quando vai ver aquela pessoa do trabalho sabe mais da sua vida, ele conversa mais com aquela mulher do que com a esposa dentro de casa. Isso também é uma forma de traição. E é uma traição platônica. Ele não precisa ter contato com essa mulher para ser uma traição. Tem aquela também ali, aquela forma de você trair o outro, de formar uma aliança contra o casamento. Sabe quando a pessoa se alia ali à mãe, aí a sogra fica contra o casamento, fica implicando com tudo, o filho fica mais ligado ali na mãe do que na esposa, parece que ele só ouve o que a mãe fala, e isso também é uma traição. Outro tipo de traição, mentir. Quando vocês mantêm segredos um do outro. E aqui eu queria chamar a atenção para esse tipo de traição, que uma das pessoas falaram assim, mas eu preciso contar tudo para o meu marido? Eu preciso falar tudo para ele? Não é que você vai ficar o dia inteiro contando tudo que você está fazendo, todas as suas coisas, não é que você precise falar tudo. A questão é que você não precisa esconder nada, entende? Não é que eu não tenho que contar tudo o que aconteceu no meu dia, meu marido não tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo comigo. Mas o que acontece comigo não tem que ser também um segredo para ele. Não tem que ser algo que eu não possa contar. Entende a diferença? Então, uma coisa é aquilo que eu escondo, outra coisa é aquilo que é ali que eu estou mentindo, é mentir do que eu estava fazendo, do que eu fiz, e aí que vem a traição. E quando a gente pensa em traição, a gente só pensa em um tipo, né? E as traições, elas acontecem de várias formas. Quer ver uma traição que é muito comum no casamento, que é a frieza. A frieza é uma forma de traição, essa ausência do outro dentro da relação. A pessoa está indiferente, está te ignorando dentro da relação. E como isso acontece? O outro não te valoriza. Quem disse que isso não é uma traição? Vocês fizeram ali com o ato do casamento, vocês fizeram ali um compromisso de cuidado um do outro, de unidade. E quando você não tem esse cuidado do outro, eu vou dar um gelo, eu vou desprezar, o que você está trazendo para a relação? Essa frieza.
uma traição. Traição daquilo que vocês prometeram, daquele respeito que vocês prometeram um para o outro. É sim uma forma de traição. Então, é preciso entender que existem vários tipos de traição. E depois, a gente pensar, o que é esse perdão? Eu devo perdoar? E por que eu devo perdoar? O que é o perdão? Primeiro é você pensar que perdão não é esquecer. Tem gente que confunde isso. Ah, se eu perdoar a traição, ele vai achar que eu esqueci aquilo que ele fez. E vai ter a sensação de que eu esqueci, que eu estou passando uma borracha. E perdoar não é esquecer. Mas perdoar também não é fazer justiça. Porque uma das dificuldades que a pessoa pensa e eu não vou perdoar é pensar assim: ele vai achar que eu esqueci e eu preciso fazer com que ele pague por isso. E o que eu quero te mostrar é que por mais que você queira fazer com que seu marido pague por o que ele fez, que ele pague por isso que ele fez com você, você jamais vai conseguir. Você jamais vai fazer com que ele pague. Você sabe por quê? Porque não cabe a nós essa justiça. Tem dois pontos aí. Primeiro, que a gente não consegue fazer essa justiça. Não tem nada, nem que você dê o troco, você vai fazer justiça. Então, não existe essa justiça. Você não vai conseguir fazer essa justiça, porque essa justiça não cabe a você. E você vai querer, você vai ficar ali sem o perdão, você vai ficar ali sofrendo e ele vai continuar levando a vida dele, as coisas na vida dele continuam o mesmo. Então, assim, abre mão de fazer a justiça, porque não é você que vai fazer essa justiça, que vai fazer com que isso se equilibre. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso: o perdão. Eu não vou abrir mão, eu não vou estar achando que eu não estou esquecendo isso que aconteceu, e eu estou entendendo que o perdão eu vou dar por mim. Eu não vou fazer a justiça, entende? Então, quando eu devo perdoar? Perdoar sempre. Só que perdoar é diferente de fazer as pazes. E é isso que as pessoas confundem. E acaba que essa palavrinha, que quando a pessoa fala, eu vou perdoar, ele vai fazer de novo, ele vai me humilhar, e ele vai me fazer de capacha, ele vai achar que eu esqueci. E aí você pensa que o perdoar é igual a fazer as pazes. E aí você se misturam tudo. Perdoar é algo que você faz por você. Quando você entende que se você não der o perdão, você vai estar carregando esse lixo com você. O perdão é aquela coisa, eu não perdoo. E o que acontece comigo? Eu fico com ele na minha cabeça o tempo todo. É eu decidir carregar esse peso comigo o tempo todo, quando eu não decido perdoar. Então, perdão, quando eu consigo fazer isso, é tirar esse peso de mim. Porque a cabeça do outro, a vida do outro, o homem, ele lida com as questões emocionais muito mais rápido do que a mulher. Porque ele não fica preso como nós ficamos emocionalmente. Não que eles não sofram, não sintam, mas eles estão ali, vivendo outra coisa. Não é o que está na sua mente. Você que está ali, machucada, alimentando essa falta de perdão, alimentando essa mágoa, e aí você não sai do lugar, sabe? E não tem como continuar um relacionamento com a falta de perdão. Então, essa questão do perdão, ela é algo divino, ela é muito maior do que a sua só o outro merecer, porque o outro jamais vai merecer o seu perdão. Coloca isso na cabeça. Você não perdoa porque o outro mereceu. O outro não merece o seu perdão. Porque não é você que vai perdoar. É algo divino, é algo muito maior. É você decidir dar esse perdão. E existem três tipos de perdão. Aquele que a gente dá para a gente mesmo. O perdão que a gente dá para o outro. E o perdão de quando a gente ofende alguém e a gente nem tem noção de que a gente ofendeu. Então, a gente precisa tomar consciência desse perdão. E Silvana, então, se eu perdoo, significa que eu vou fazer as pazes? Depende. Depende do que você quer. Mas perdoar, você tem que perdoar sempre, para você tirar isso de você. E quais são os obstáculos aí de dar o perdão? Por que muitas mulheres me procuram e falam assim, olha, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu até quero continuar meu casamento, eu quero salvar meu casamento, mas eu não consigo perdoar. Eu lembro disso todo dia.
eu jogo na cara dele todo dia e eu não consigo me livrar desse peso. Eu não consigo perdoar, eu tenho muita dificuldade. E quais são as coisas que te impedem aí de dar esse perdão? A primeira é aquela palavrinha: Silvana, eu não quero que ele saia dessa impune, ele tem que pagar por isso. Ele precisa pagar por isso que ele fez, por isso que ele me fez sofrer. Só que você não consegue fazer essa justiça. Você não vai conseguir. Aí você fala, eu não quero que ele me faça de capacho. Ele vai achar que eu perdoei e vai fazer de novo. Então, são aquelas vozinhas que ficam na sua mente te impedindo de perdoar, te impedindo de fazer o que precisa ser feito, se liberar desse perdão, se liberar desse peso, porque foi ele que fez algo de errado e é você quem está aí machucada, carregando isso com você. E uma coisa que aconteceu aqui, nesse instante, eu te pergunto agora: por quanto tempo você vai deixar essa situação te fazer sofrer? Por quanto tempo você vai levar essa traição, essa situação te fazendo sofrer? Você vai carregar isso? Eu conheço uma história de uma pessoa que ela foi traída no casamento e, assim, tentou de tudo para poder salvar, para restaurar e não deu certo. E acabou mesmo a pessoa decidindo separar, e depois de um tempo, eles já estavam separados até, eles decidiram dar uma chance para o casamento. E hoje, eles vivem muito melhor do que antes. Porque quando a gente acontece alguma situação dentro do casamento, que seja traição, que é algo muito forte, e tantas outras histórias que eu vejo, tantas outras coisas onde a pessoa sofre, a gente tem várias opções. A gente pode decidir terminar o casamento, sair dali e simplesmente tentar viver a vida sem dar esse perdão, carregando esse peso, e você vai sofrer cada vez mais. Ou a gente tem como olhar para essa situação e ressignificar e crescer com ela. E quando o casal decide fazer isso juntos, eles conseguem ser pessoas muito melhores ali para frente. Quando a pessoa que fez isso se arrepende, quando a pessoa que traiu se arrepende, porque pode ser você. Eu não sei quem é que está me assistindo. Hoje mesmo eu ouvi uma história onde a mulher quem traiu. A mulher traiu o marido várias vezes e ele tentou reconciliar, ele fez de tudo para salvar o casamento e não conseguiu. Foi ela quem traiu. E ela não traiu com uma pessoa só, não, com várias pessoas. Ela queria isso, ela queria liberdade. Então, quando a pessoa trai com esse intuito de liberdade, de quero zoar mesmo, quero ficar com todo mundo, aí não tem jeito, né? É uma pessoa que tem um comportamento ali fora da caixinha e que não tem jeito. É o que eu falei, para você superar uma infidelidade, você precisa dos dois. Agora, é diferente, é se fazer as pazes, a gente superar juntos, que a gente tem aqui um processo de você dar o perdão. O perdão é uma coisa distinta. Eu posso perdoar e tenho ainda dois caminhos, de continuar com essa pessoa e de não continuar. Então, a superação da infidelidade, eu preciso das duas pessoas. Eu preciso que quem fez isso se arrependa. E não pense que isso acontece só com os homens. Eu recebo também mensagens aqui de mulheres que traíram o marido e se arrependeram e querem salvar o casamento. E talvez o marido não esteja entendendo e quer que ela, que ela dê, assim, ela quer que ele perdoe e ela não consegue esse perdão dele. Então a gente tem os dois lados. Não pense que só o homem trai, porque ontem mesmo colocaram aqui na live, por que todo homem tem que trair? Por que todo homem tem que ser assim e não tem que ser? Porque se a gente generaliza, a gente acha que então todo mundo cabe na mesma caixinha, né? Então, se existe um homem que é um ladrão, todos eles vão ser? E não é assim. E tem mulheres também que passam por essa história. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ah, Silvana, mas não deve, você está justificando uma traição? Não. Eu estou te mostrando aqui que como você quer sair dessa história? Você quer ressignificar isso para você sair melhor dessa situação e ser pessoas melhores?
Porque se ele tiver essa consciência, passar pelas fases de superação de infidelidade da forma correta, eu posso te garantir que ele vai se empenhar para ser um marido muito melhor do que era antes. Agora, se você só pensar que o perdão é a gente esquecer, aí de fato você não vai conseguir recuperar isso. E é por isso que muitas das vezes dentro do casamento a pessoa passa por uma traição e você fala, mas eu perdoei e ele fez de novo, e eu tenho medo que aconteça de novo. É porque vocês não fizeram, não passaram por essas fases. E eu vou te mostrar aqui hoje 5 passos para te ajudar nesse perdão. Porque muitas pessoas têm exatamente essa dificuldade. Silvana, mas eu tento perdoar, não tem jeito, e eu jogo na cara dele. Quando eu penso nisso de novo, isso me machuca. E toda vez que a gente vai ter uma discussão, a gente vai conversar, eu jogo na cara dele tudo que ele fez, eu jogo tudo aquilo que aconteceu e eu fico voltando nisso. Como que a gente tem que fazer nesse processo? É você, lógico que vai chegar um tempo que você tem que parar de ficar voltando. Porque quando eu volto nessa situação e eu jogo na cara, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo aquilo que já passou para o presente. Quando eu lembro de uma história, se eu estou falando aqui com vocês de algo que passou, para minha mente, não existe um passado ou um futuro. É como se eu estivesse vivendo isso de novo. Então, quando você lembra daquilo que ele te fez, daquilo que te magoou, é como se você estivesse sentindo isso de novo. Você sente essa emoção. Você começa de novo a sentir isso. Então, o que é preciso fazer? É preciso superar tudo isso. Por quê? Porque quanto mais você joga na cara dele, você fala com ele, você cobra dele. Qual emoção que você está trazendo de novo? Essa. Qual emoção que você está trazendo para ele? Essa. Qual é a lembrança que você está trazendo? Você está trazendo tudo de novo. Então é preciso aprender a ressignificar isso, aprender com essa experiência. Mas, Silvana, eu vou aprender com uma traição? Sim, é a sua história. E uma coisa que é importante a gente entender, porque quando acontece algo na nossa história, cada um de nós tem uma história. E quando acontece algo, você precisa entender o seguinte: esse é um grande segredo para você ressignificar algo que aconteceu. Quando acontece algo na sua história, você precisa entender que você não é a sua história. Você não é aquilo que te aconteceu. Se alguma coisa aconteceu e te machucou, se alguma coisa aconteceu e te fez mal, alguma história que te traz mágoa, foi só algo que aconteceu na sua história. E você precisa ressignificar e aprender com isso. Porque se você não faz isso, você fica presa ali no passado. Você não é a sua história. É só a sua história. E quando você aprende isso, quando você aceita isso, você passa a aceitar a sua história, você consegue superar e ir adiante. Então, é você aprender a superar isso. É você fazer agora ter um resultado diferente. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Porque se você não perdoa, você vai ficar lembrando disso o tempo todo. Isso vai ficar te magoando o tempo todo. Mas, Silvana, hoje eu até perguntei no meu story, né? Assim, você tem medo de ser traída novamente? E muitas das mulheres que foram traídas disseram que sim. E por quê? Porque você fica ali na insegurança. Agora, eu posso garantir que se você tem medo de ser traída novamente, é porque você não passou por esse processo de superação completo. Hoje você não vive esse relacionamento de intimidade, conexão, vocês não estão ainda vivendo essa relação boa. Tem alguma coisa que está faltando aí. Porque é o que eu falei. Se o seu marido se arrependeu, se ele está comprometido em superar essa fase com você, e se vocês resgatarem essa intimidade e conexão, você não vai ter medo mais. Porque, como eu falei, ele pode ser um marido muito melhor do que antes. Porque ele não quer errar mais. Porque ele sabe que ele não pode errar mais. Entende? Ele sabe por quê? Depende da sua postura. Porque é o que eu disse. Perdoar não é fingir que esqueceu. Eu não estou passando uma borracha. Quando eu digo que perdoo, eu tomei uma decisão de não carregar isso comigo, de não ficar alimentando esse lixo. Mas não esqueci. Existem regras aqui para frente. Não quer dizer que você vai aceitar de novo.
Não é perdoar não significa que agora você liberou a pessoa para ela fazer isso de novo com você. É preciso ter uma atitude onde ele vai perceber que ele não pode errar mais e que ele precisa ser muito melhor daqui para frente. Entende? Então é isso que você precisa colocar na cabeça. Quando perdoar essa traição? Sempre. Perdoar? Sempre. Agora, eu devo fazer as pazes? Eu devo continuar? Aí é outro assunto. O perdoar é uma decisão para você tirar esse peso de você, para você tirar essa mágoa. Não tem como a gente cuidar do relacionamento, salvar um casamento, se você tá aí pela metade, despedaçada, ferida, cheia de mágoa. Não dá. Primeiro você precisa cuidar de você. E vendo essa dificuldade das mulheres de dar o perdão, mulheres que decidiram dar o perdão e estão nessa opção que eu disse aí que não dá para ficar, que é casada e infeliz. Casada, eu resolvi perdoar, mas vou ficar aqui alimentando essa infelicidade. Essa é a opção que não vale a pena. Se você decidir ficar casada e perdoar, então peraí, vamos passar por essa fase direito, vamos aprender a superar isso, vamos aprender a dar esse perdão direito. Então, eu vou te passar aqui 5 passos para te ajudar aí, né? Você liberar esse perdão. 5 passos aqui para te ajudar a você conseguir a sentir, a ficar mais leve. Qual é hoje a sua dificuldade de perdoar? O que mais te machuca? O que você acha mais difícil? Coloca para mim nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade? Primeiro eu vou te dar aqui 5 passos. O primeiro é você se libertar dessa resistência de perdoar. Ressignificar. O que é ressignificar? É mudar o significado disso que aconteceu. E isso aconteceu na minha vida. Como eu posso fazer disso algo bom? Como eu posso aprender, crescer com isso? Mas, Silvana, você está falando que isso é uma coisa boa? Não, não é que a traição é uma coisa boa, mas é um fato. É a sua história. Ela aconteceu. Então, o que eu posso tirar de bom disso? O que eu preciso aprender com isso que passou? Isso é mudar o significado das coisas. Se a gente quer se curar de todas as feridas do que acontece em nossa vida, a gente precisa aprender a ressignificar, mudar o significado disso que aconteceu. Até olhar para isso, e isso não me traz. Não, eu senti que não traz mais dor. Até eu conseguir falar disso e saber que isso não me traz dor. Isso é mudar o significado. Isso é ressignificar. É conseguir olhar com leveza para essa história, é aceitar a sua história. Então, tem que se libertar dessa resistência. Peraí, se eu quero perdoar, eu vou perdoar. É começar a tirar essa casca. Igual a cebola, você tira uma casca de cada vez. Então é você ir tirando essa casca. Depois, o segundo passo é entender o que é o perdão. O perdão é você abrir mão de que o passado fosse diferente. Por que a gente não quer dar o perdão? Porque a gente não aceita isso. Não podia ter acontecido isso comigo. Eu não mereço isso. Isso não podia estar na minha história. Como ele foi fazer isso comigo? E aí você fica só questionando o seu passado. Então, quando eu entendo que é o perdão, eu entendo que é abrir mão de querer mudar o passado. O passado não vai mudar. Então, eu tenho que perdoar para eu seguir a minha vida, para eu poder seguir com leveza, porque senão isso vai me fazer mal. Isso vai me fazer mal, porque eu vou ficar carregando esse lixo dentro de mim. Então, o terceiro passo é a hora de aprender. Então, isso não foi legal. Isso não foi uma coisa boa na sua história. Como você pode aprender com isso? Então, esse é o terceiro passo. Quarto passo: encontre a melhor versão dessa história. Aconteceu uma traição. Como eu posso achar uma coisa boa nisso tudo? Como eu posso crescer com isso? Como eu posso contar essa história de uma forma diferente? Então, a forma com que a gente conta a nossa história, ela vai fazer todo significado para a nossa vida. Então, isso nos ajuda também a perdoar. E o quinto passo, e para mim, até o mais importante, é a decisão. Ninguém pode fazer isso por você. Isso aconteceu na sua história?
ressignifique. Mude o significado. Veja o lado bom disso tudo, aprenda com isso. Mas só você pode tomar a decisão de perdoar. Ninguém mais. Eu posso te dizer aqui, te explicar o que é o perdão, te explicar que é você abrir mão desse passado, desses efeitos nocivos na sua vida, é abrir mão de ficar carregando isso. Te mostrar que não adianta você tentar, por mais que você queira fazer a justiça, você nunca vai fazer. Você não consegue fazer essa justiça. E não cabe a nós fazer essa justiça. Não cabe a nós. Eu não sei se você tem religião ou não, mas eu gosto muito de pensar que quando Jesus estava na cruz e ele olhou para todo mundo, né? Ele olhou para as pessoas que estavam ferindo, machucando, que o pregaram lá. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você faz isso, você está dizendo: não sou eu que tenho que perdoar, mas é o Pai. Essa justiça é lá em cima, não é com você. E como isso fica leve quando a gente pensa. Porque se imagina, se alguém tivesse que fazer comigo algo e eu tivesse que fazer a justiça sempre, a gente não daria conta. A gente não teria forças. E quem somos nós para saber o que é justo para isso? Qual é a medida certa? Entende? Então cabe a você entender que o perdão é para você se libertar. Você se libertar dessa dor. Você não vai estar apagando, não, o erro do outro. Porque ele não merece. Porque se fosse você dar o perdão, ele de fato não merece. Ele errou com você. Então você não está dando perdão porque ele merece. Mas você está dando perdão para tirar esse lixo de você. Para tirar essa dor de você. Para você parar de carregar esse lixo, entende? Porque se eu não perdoo, eu estou o tempo todo aqui pensando no que ele fez. Pensando no que ele fez. Pensando no que aconteceu. Eu estou sentindo isso de novo, eu estou vivendo isso de novo toda vez que eu penso. Toda vez que eu ficar pensando nisso, eu vou estar trazendo isso para a minha vida. Então é hora de você entender o que é esse perdão. E viver essa transformação de cura é algo mágico. É você começar a se curar dessas dores. É você começar a pensar que eu quero transformar minha vida. Eu quero ser feliz daqui para frente. E isso é uma decisão. Ninguém pode perdoar por você. Ninguém pode tirar esse peso por você. Só você pode fazer isso. Só você pode tomar essa decisão. Ninguém pode decidir. Quando as pessoas pedem conselhos, né? Ah, eu devo continuar o casamento, eu não devo, o que eu faço? Essa resposta está dentro de você. E é você quem tem que agir. Você quer salvar seu casamento? Eu tenho um passo a passo para isso. Mas quem tem que agir? Você. Não adianta, porque senão eu posso falar aqui 1000 coisas e se você não fizer nada, não adiantou nada você ficar aqui me ouvindo, entende? É preciso tomar essa ação. E hoje eu te faço esse convite para o perdão. O que você tem que perdoar hoje? E eu estou falando aqui da traição, porque é uma das coisas que mais machucam, uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de perdoar. Mas pode ser que você tenha alguma outra mágoa aí no seu casamento. E você precise perdoar. O que você precisa perdoar nessa noite de hoje? Agora que você entendeu o que é o perdão, agora que você entendeu que o perdão é para você, o que você precisa perdoar? Eu quero que você reflita sobre isso e entenda que esse perdão é uma decisão. Entende uma coisa? Quando alguém faz algo com a gente, tem mais a ver com ela do que conosco. Não tem a ver comigo. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, ela está fazendo com o que tem dentro dela. Isso que ela está fazendo com o que tem dentro dela, com a consciência dela, com a maldade ou a bondade ou o que tem dentro dela. Não tem a ver comigo. Compreende isso para você se libertar dessa mágoa, dessa falta de perdão. Por exemplo, se você olhar para mim e falar assim, não faz nenhum sentido o que ela fala. O que a Silvana fala está tudo errado, não faz sentido, tudo bem.
pode sair da live. Não faz sentido para você, tem a ver com você, não tem a ver comigo. A forma com que você me vê fala mais sobre você do que sobre mim. Se você entrar aqui e achar que não tem a ver o que eu estou falando, é o que tem dentro de você. Você não vai entender, porque eu estou no meu mundo aqui, na minha consciência. Entende isso? Então, se a outra pessoa te fez um mal, tem a ver com ela, com as coisas ruins que estão dentro dela. Ah, Silvana, então eu vou perdoar, eu vou ser amiga dela de novo? Nunca. Não precisa ser nunca mais amiga dela. Agora, o perdão é justamente você tomar essa consciência. Não sou eu que tenho que fazer justiça. Que pena, né? Que ela teve esse caráter e ela só pôde fazer isso na vida dela. Entende isso? Quer ver? Uma mulher dizendo assim: nossa, que mulher está no ambiente social, vamos pôr uma festa. Você está numa festa e você vira e fala assim: nossa, olha aquela mulher. Nossa, não tá mal arrumada, né? Tá, não sei. Às vezes a mulher tá lindíssima, mas uma fala mal da outra, sabe para quê? Não é porque a outra tá bonita ou não. É para ela se sentir melhor, porque se eu falo que a outra tá feia, então significa que eu tô bem, né? Porque a outra tá mal. Tá vendo? Então, a pessoa fala do outro para ela se sentir bem. Não tem a ver com o outro, tem a ver com ela. É sempre com ela. Cada um tá aqui, ó, cuidando, tendo responsabilidade do que acontece na sua vida. E é esse o foco que a gente tem que ter. E quando a gente tem esse foco, a gente consegue transformar o relacionamento. A gente consegue salvar o casamento. Porque eu entendo que tudo está aqui. Se eu tenho esse controle, se eu consigo ter esse controle, se eu tenho essa consciência, aí eu estou inteira para cuidar do outro, para dar para o outro. Hoje eu vi uma história onde o homem teve uma família totalmente desestruturada, o pai era alcoólatra, muita briga dentro de casa, e ele encontrou com a mulher, que também tinha uma família assim, que o pai também era alcoólatra, o pai chegou a sair de casa, foi morar com outra mulher, tinha vários casos, e esses dois se encontraram, né? Duas pessoas que não tiveram referência de família. O que é família? O que é ter uma unidade, uma conexão dentro de casa, diálogo? A referência que eles tinham é daquele pai alcoólatra que bebia, que brigava com a mãe, ou o pai que traiu a mãe. E eles se encontraram, jovens de 19, 16 anos, namoraram e casaram. E me diga, como esses jovens, eles tinham amor para dar para o outro? Eles tinham esse afeto para dar para o outro? Eles tinham referência de família para dar um para o outro? Não. Foi um desastre o casamento. Um casamento de muitas brigas, de muita violência, violência até física mesmo, de bater um no outro, porque eles não sabem se comportar diferente. Foi o que eles aprenderam. Eles não tinham para dar. Então tem gente que erra porque também não sabe fazer diferente, não tem para dar. Entende? Então, se a gente for ficar analisando cada pessoa, a gente vai ter muito aí para perdoar. Então, assim, é você não precisar perdoar porque você nem vai esquentar com isso. Simplesmente esquece a pessoa. Você não precisa mais ter contato com ela. É você entender que ela, infelizmente, coitada, foi o que ela conseguiu fazer na vida dela. E aí ela vai pagar por isso. Isso vai ter uma consequência na vida dela. Você precisa se liberar disso para isso não te magoar e não te prender. Dê o passo para o perdão, seja para quem for. Faça hoje essa análise na sua vida, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso me libertar, o que está me prendendo, porque o perdão, quando a gente não dá, ele liberta, ele te prende. Porque quando eu fico pensando naquilo que aconteceu, eu estou revivendo aquilo tudo de novo. Então é hora de se libertar. E atenção, para o que eu falei, perdão é diferente de fazer as pazes. Superar uma traição é uma outra história, precisa de ser seguido alguns passos, mas aqui, hoje nessa live, o tema era se vale a pena perdoar. E eu estou aqui fechando com essa chave de ouro dizendo que vale a pena perdoar.
Passe por esses 5 passos. Decida se libertar disso, que você vai ver que você vai ter muito mais leveza, você vai estar cada vez mais inteira para cuidar do relacionamento. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de apertar esse like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. E se você quiser ser notificada de todos os conteúdos que eu posto aqui, aperta esse botãozinho aí desse sininho para você ser notificada e receber todos os conteúdos, não perder nada. Um grande beijo e até mais!